Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Quem está caindo aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Anelisa, eu sou médica infectologista, mestra em microbiologia, e estou aqui no melhor podcast de infecto para a gente descomplicar infectologia, microbiologia e temas relacionados. Aproveitar que se você está ouvindo a gente no Spotify, deixa já 5 estrelas, começa a seguir a gente, é muito importante, tá? É uma troca isso aqui. E quero te ver também nas outras redes sociais, beleza? No Instagram e no TikTok eu tô como @papinfectado, no YouTube como Anelisa, médica infectologista. Inclusive, o vídeo do podcast você pode ver tanto no Spotify quanto no YouTube, tá bom? E no LinkedIn também tô postando como Anelisa Almeida. Galera, antes da gente ir para o episódio da semana, vai ser nosso quadro queridinho, o Top ATB, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Para aquelas pessoas que se sentem perdidas na hora de prescrever um antibiótico, que realmente, assim, não sabe o raciocínio clínico, não sabe de onde partir, ou então que fica realmente, tem até um conhecimento, mas fica perdido na hora que vai prescrever. Eu tenho um convite para você. Vem participar comigo da maratona antibiótica que vai acontecer no final de setembro e no início de outubro. São 8 dias de desafio. E eu criei uma metodologia, gente, que é mão na massa. Então, é uma metodologia totalmente ativa para que você possa colocar os aprendizados naquele momento ali em ação, tá? E é em 8 dias para garantir que não vai ser um curso que você vai comprar e que vai ficar lá jogado. Não, você vai participar ativamente. Só para que vocês entendam como é que funciona a maratona, né? No primeiro dia, eu disponibilizo 2 aulas. Uma que vai te dar o norte, eu te ensino o mnemônico para que você possa entender qual é o passo a passo na hora de prescrever o antibiótico. E o segundo, eu te dou a interpretação básica, eu te ensino a interpretação básica do antibiograma, beleza? Então você vai parar com aquela coisa de escolher antibiótico pelo menor MIC, tá? Que isso não existe. Então, beleza. E aí, nos dias subsequentes, eu vou disponibilizar casos clínicos, pegando temas que são os mais comuns na prática médica. E aí, vocês vão ter acesso ao caso clínico, vou responder durante o dia. A gente tem um grupo no Zap para fazer um network ali, uma troca. E logo depois de ver a resposta de vocês, de eu comentar, vocês têm acesso a uma aula corrigindo, aprofundando o tema. E aí, durante esses casos clínicos, vocês vão colocar em ação o pensamento clínico e também a interpretação de antibiograma. Eu já fiz 2 edições da maratona antibiótica e, assim, feedbacks excelentes. Inclusive, né, tem esse nome maratona, porque é uma corrida, vocês vão galgando ali um caminho, e os 3 alunos mais aplicados, que mais participarem, ganham brindes, tá certo? Os brindes do Infectolover. E como eu já reforcei aqui com vocês, é muito importante, porque é um processo que não vai ser passivo, vai ser totalmente ativo, vocês vão estar como protagonista, e também vocês vão ter que fazer ali naquele momento, então não vai ser algo que vai ficar lá esquecido, beleza? E eu vou estar te guiando nesse processo por apenas, gente, sabe quanto? R$97, podendo ainda parcelar. Então, tá bem barato. Quem for fiel aqui ao podcast, eu posso até depois ver de fazer um cupom de desconto, mas aí vocês comentam aqui. Comenta aqui, quero cupom de desconto, que aí se quiser, eu vou, se tiver muita gente pedindo, eu vou refletir nessa possibilidade, tá certo? Mas vai ser um prazer ter vocês comigo. E eu tô reformulando, né? Eu já fiz 2 edições, mas eu tô reformulando. Então, tô já animada, porque vai sim todo mundo ser infectolog. Mas vamos lá, vamos pro nosso Top ATB. Eu peguei aqui um artigo, porque assim, como eu tô o tempo todo aqui ensinando, eu também estou o tempo todo me atualizando, certo? Então, eu participei recentemente de um summit sobre stewardship de antibiótico. Durante esse summit teve uma aula do João Paulo Teles, que ele é infectologista. Uma aula excelente sobre
tempo de antibiótico. E tem até episódio aqui já, a gente falando, né, sobre usar menos tempo de antibiótico. Cada vez mais tem sido uma discussão nesse sentido. E aí o João Paulo estava falando sobre isso. Inclusive, isso vai gerar também episódios aqui para o Pod. Só que aí, durante a apresentação dele, quando ele falou do tempo de pneumonia, que aí aqui já vai um spoiler para vocês, os artigos já mostram pneumonia comunitária sendo tratada por 3 dias, tá? Em breve a gente vai discutir sobre isso. Mas aí ele falou assim, né? Além de fazer por 3 dias, dá para fazer uma dose menor de ceftriaxone? E aí ele apresentou um artigo que é o que eu vou discutir agora com vocês, tá certo? Então, será que dá pra gente fazer ceftriaxone 1 grama ao dia para pacientes com pneumonia? É isso que a gente vai conversar aqui. Não sei se você já prescreveu ou se já viu alguém prescrevendo, mas a dose habitual é o quê? 2 gramas uma vez ao dia, tá? Então, a gente vai avaliar aqui. E aí, para poder avaliar esse artigo, eu estava até fazendo uma busca no YouTube para poder me aperfeiçoar. E eu achei, gente, vou até deixar aqui o arroba dele. Igor Erkert. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Assim, ele tem uma didática que, olha que na faculdade, nem no mestrado, eu tive professores tão didáticos assim para estatística, sendo bem sincera, para análise de artigo, leitura de artigo. Ele tem canal no YouTube, também tem Instagram, vou deixar aqui o arroba dele, tá? Arroba Igor Erkert na tela, para vocês verem. Ele é muito bom. E eu estava assistindo uma aula que ele deu assim, um passo a passo, para o que é que a gente, né, tem que olhar para poder fazer uma leitura dinâmica do artigo e ver se realmente ele vale a pena, se dá para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. E a gente vai seguir essas perguntas que o Igor ensinou, tá bom? O artigo, como sempre, vou deixar aqui disponível para vocês. Primeira pergunta: qual é a hipótese do artigo? A hipótese do artigo, eles dizem aqui, ó, no finalzinho da introdução, eles falam que é uma revisão sistemática e uma meta-análise em que, indiretamente, eles vão comparar a eficácia de ceftriaxone 1 grama uma vez ao dia a outras dosagens de ceftriaxone, que basicamente é 1 grama a cada 12 horas, ou 2 gramas uma vez ao dia, em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Então, essa é a hipótese. Simplificando mais ainda, a pergunta que a gente vai querer responder aqui é a seguinte: cara, dá para fazer 1 grama uma vez ao dia, ao invés de 2 gramas uma vez ao dia, para paciente com pneumonia adquirida na comunidade? Então é isso. E aí a segunda pergunta é: como é que essa hipótese foi testada? Então, como foi que eles olharam para ver se realmente dá para a gente fazer ceftriaxone 1 grama uma vez ao dia? Então, como o próprio nome, né, já diz, revisão sistemática, eles olharam a literatura disponível. Então, usaram o PubMed, o Web Science, Scopus e Lilacs. E aí, na busca deles, eles procuraram por artigos que apresentassem estudos randomizados, controlados, nas línguas inglês, francês, espanhol e português, tá? Eles dividiram os resultados em 2 grupos. O grupo, eles compararam ceftriaxone 1 grama ao dia versus outros antibióticos, que a gente já vai ver já. E no outro grupo, eles fizeram ceftriaxone 2 gramas ao dia, sendo 1 grama de 12 em 12 ou 2 gramas uma vez ao dia, versus comparadores, tá? Além disso, importante que, para incluir o artigo no estudo, tinha que ser estudos, né, randomizados, ou seja, o sorteio, os pacientes que participaram dos estudos, eles foram sorteados aleatoriamente, um grupo participando do grupo do ceftriaxone e outro do grupo com o antibiótico comparador, controlado, para poder ter esse controle dos resultados, né, desses pacientes, e que tinha que ter, no mínimo, um grupo tomando ceftriaxone, óbvio, né? Quem foi que eles excluíram do estudo? Artigo que não era não randomizado, não controlado,
artigos que não diferenciavam se era pneumonia comunitária ou se era pneumonia relacionada à assistência à saúde, hospitalar, tá? Porque o que eles estão avaliando aqui é na pneumonia comunitária. E também pacientes gravemente doentes, aqueles artigos que tinham esse perfil de paciente, não entrou, tá bom? Qual é o desfecho primário desse artigo? O que é que eles esperam obter logo de cara? Então, o que é que eles avaliaram aqui? Eles avaliaram o sucesso do tratamento e resultados favoráveis em pacientes que fizeram parte do grupo intenção de tratar modificada, que é basicamente aqueles pacientes que fizeram qualquer dose do antibiótico, nem que seja uma dose, e eles olharam também o sucesso do tratamento e os resultados favoráveis naqueles pacientes que foram clinicamente avaliados, ou seja, pacientes que participaram de todo o protocolo, usaram todas as doses e depois que terminaram o estudo, foram avaliados. E eles olharam também as culturas microbiológicas. Naqueles pacientes que fizeram todo o tratamento, eles coletaram cultura no final. E o que é que eles esperavam? Qual era o desfecho primário nesses casos? Cultura negativa, tá? Então, basicamente, eles esperaram 3 desfechos em 3 grupos distintos. Na verdade, são 2 desfechos em 3 grupos distintos. Por quê? Nos grupos que tinha a intenção de tratar modificada, ou seja, o paciente usou pelo menos uma dose do antibiótico, e no grupo dos pacientes que fizeram o protocolo direitinho até o final, eles esperavam cura clínica, enquanto no grupo dos pacientes que trataram direitinho e fizeram a cultura depois do tratamento, eles esperavam cultura negativa. Então foram esses os desfechos primários. Já antecipo aqui que desfechos secundários como mortalidade e efeitos adversos, eles falam que eles não avaliaram. A comparação foi justa? Para a gente comparar, ver se foi justo, a gente vai olhar aqui essa tabela 1, que dá uma visão dos artigos que foram selecionados. E assim, o fato dele só ter escolhido ensaio randomizado controlado é interessante, porque já mostra para a gente o que tem uma chance maior de ter uma comparação mais justa, né? Porque você divide os grupos e tal. Então, isso é bacana. Ele pegou também artigos de vários anos, variando de 1986 até 2015, tem vários anos aqui. E olha só os comparadores, né? Eles pegaram o artigo comparando ceftriaxone 1 grama de 12 em 12 horas, comparando com cefepime, milinezolida, cefotaxima e cefamandole. Esse cefamandole não tem aqui no Brasil, tá? Nunca ouvi falar. Ceftriaxona 1 grama uma vez ao dia, comparado com cefotaxima, cefuroxima, levofoxacina, gemifoxacina, ertapenem, ertapenem, cefepime e ceftarolina, que é uma cefa de 5ª geração, e comparando ceftriaxona 2 gramas uma vez ao dia com ceftarolina, ceftobropile, clinafloxacina, daptomicina. Eu confesso a vocês que esse artigo aqui eu não entendi. Como é que compara a daptomicina, velho? Se daptomicina no pulmão vai ser inativada pelo surfactante pulmonar, a gente não usa para pneumonia. Velho, não entendi isso aqui não. E moxifloxacina, tá? E foi uma comparação justa porque todos, né, têm ceftriaxone com outros antibióticos que podem ser usados para pneumonia, exceto esse da daptomicina. Bom, houve um claro vencedor, e aí para a gente ver se realmente teve vantagem no uso de ceftriaxone 1 grama ao dia em relação aos comparadores, não tem como, a gente tem que ir para os resultados. Então eu destaquei aqui. Primeiro, eu vou focar aqui nos resultados só com 1 grama dia, que é o que interessa basicamente para a gente, tá? Então assim, galera, também no canal do Igor, ele tem um vídeo muito interessante mostrando como interpretar esse gráfico floresta, tá? Mas alguns pontos aqui que eu quero ressaltar a vocês é que é o seguinte: toda vez que nesse gráfico floresta
o intervalo de confiança, que são as linhas horizontais, atravessa ou toca a linha vertical, que é o ponto de não ter diferença estatística entre os grupos, mostra justamente isso, que os grupos que foram comparados ali não teve alteração de evidência estatística, tá? Agora, se, por exemplo, no gráfico de floresta, o intervalo de confiança fica todo para um lado, mostra que favoreceu a evidência estatística aquele lado, tá? Então, quando a gente olha aqui, vou dar um zoom, quando a gente olha aqui para cura clínica, ou seja, pacientes que ficaram curados naquele grupo que tinha a intenção de tratar modificado, ou seja, tomou pelo menos uma dose do antibiótico, e um dos braços tinha paciente tomando ceftriaxona 1 grama ao dia. O que a gente vê aqui? Então, olhando aqui, quando a gente compara o braço do ceftriaxona 1 grama ao dia com o braço de outro antibiótico comparador, a gente vê que todos os artigos, né, o intervalo de confiança vai tocar a linha vertical, mostrando aí pra gente que não houve diferença estatística entre os grupos, ou seja, mostrou basicamente o seguinte, ó, prescrever ceftriaxona 1 grama ao dia levou a cura clínica em pacientes com a intenção de tratar modificada e prescrever outro antibiótico também. E quando a gente chega aqui no diamantezinho, o diamantezinho que a gente vê nesse gráfico é o resumão. Ele resume para a gente a ideia de todos os artigos. E você vê que o diamante é que ele fica em cima da linha vertical, mostrando justamente assim, ó, quando a gente olhou todos os artigos, todos eles não tinham diferença estatística entre os grupos, tá? Outro ponto que eu quero destacar aqui é o intervalo de confiança. Nas aulas do Igor, ele fala que a gente foca muito no P, né? Então, a gente sempre quer ter o P menor que 0,05 e que isso é importante estatisticamente falando, porque mostra pra gente que, assim, não foi algo ao acaso, teve realmente evidência. Porém, ele fala que para a gente pensar em algo para colocar na nossa prática clínica, é importante a gente avaliar o intervalo de confiança. E se você vê que no intervalo de confiança teve uma variação muito grande, ou seja, um intervalo de confiança muito grande, isso é ruim. É um estudo inconclusivo, porque mostra que teve uma variação muito grande. Quanto menor esse intervalo de confiança, melhor. Porque fica mostrando que teve pouca variação, teve realmente mais resultados similares, né? E aí, quando a gente olha aqui, nesse caso, né, de todos os artigos, a gente tem um intervalo de confiança que variou de 0,88 a 1,20, ficando aí entre total de 1,03. É um intervalo pequeno. Então, isso mostra pra gente cada vez mais que realmente tem uma possibilidade de a gente utilizar 1 grama de ceftriaxona 1 vez ao dia, quando comparada aos outros antibióticos para tratar a pneumonia adquirida na comunidade. Seguindo aqui, a gente vai analisar o gráfico de floresta dos artigos que comparou ceftriaxona 1 grama ao dia versus os outros antibióticos, né? E que foi na população que fez todo o protocolo direitinho, obtendo a cura clínica. E aqui, o que a gente vê? A gente vê, exceto um artigo, mas todos os outros passando ali, né, pela linha vertical, então, reforçando que não houve diferença estatística entre os grupos. Exceto esse aqui, o de Philly 2011, em que a linha do intervalo de confiança está toda para o lado do comparador. E aí, nesse caso, foi porque quando comparou ceftriaxona 1 grama ao dia com ceftarolina, que é uma cefa de quinta geração, a ceftarolina foi melhor estatisticamente. Então, por conta disso, o nosso diamante, ele toca no nossa linha vertical, mostrando a maioria não viu diferença estatística, exceto um que tendeu para o lado do comparador. Mas o fato da maioria
não mostra a diferença estatística, mostra pra gente que, pô, bacana, uma grama de ceftriaxone realmente é uma possibilidade, que podemos, inclusive, pensar, né, uma possibilidade clínica ao olhar o intervalo de confiança. A gente tem um intervalo de confiança que variou de 0,96 a 1,48, né, dando aí um total de 1,19, então variou também muito pouco, o que é algo bom, o que é algo positivo e que faz realmente a gente refletir na possibilidade de usar o ceftriaxone 1 grama uma vez ao dia. Já quando a gente olha o gráfico de Floresta para avaliar a cura clínica naqueles pacientes que fizeram cultura microbiológica após o tratamento, a gente tem o braço, né, ceftriaxone 1 grama uma vez ao dia, e o dos outros antibióticos. Nesse aqui, gente, excetuando aquele artigo de Philly 2011, que foi o ceftriaxona versus ceftarolina, todos os outros passam pela linha vertical, mostrando que não houve diferença estatística entre os grupos. Nosso diamante aqui, então, tocando a linha vertical, fazendo um resumão, e um pouco para o lado do comparador por conta do Philly 2011, que acabou favorecendo aí, estatisticamente a ceftarolina, tá? Mas todos os outros mostrou aí que não teve diferença estatística entre os grupos. E o nosso intervalo de confiança também foi pequeno, variou de 0,80 a 1,53, o que também é interessante, que mostrou assim, ó, usando ceftriaxone 1 grama ao dia, outro antibiótico, a maioria mostrou que pacientes tinham cura, inclusive microbiológica, cultura negativa, tá? Então, mais um ponto positivo para a gente refletir na possibilidade de usar ceftriaxone 1 grama uma vez ao dia. E aí, diante desse resultado, a gente vem para a próxima pergunta que o Igor coloca, né, no checklist dele. Qual a importância desse resultado? E esse resultado, gente, ele é muito importante para o stewardship de antimicrobianos, que é basicamente fazer o uso racional de antibióticos. Então, quando a gente faz o uso racional, a gente fica no pé de vocês, é justamente pensando na indicação. Então, se tem realmente necessidade de utilizar aquele antibiótico, se tiver, pensar sempre em usar o menor espectro e, se possível, por menos tempo e com a menor dose. Então, o fato da gente poder utilizar ceftriaxona 1 grama uma vez ao dia é vantajoso para o controle racional de antibiótico. Por quê? Porque é menos efeito colateral para o paciente, menos tempo de internação, né, que a gente também vai querer fazer menos tempo. Vai ser bom para o hospital, para a gestão, porque vai ser menos uso de antibiótico, menos custo, e vai ser bom para a gente combater a resistência antibiótica. Então, no contexto de uso racional de antibiótico, isso é excelente. Até porque quando a gente vê os antibióticos comparadores, né, eles usaram linezolida, ertapenem. Cara, se a gente puder usar ceftriaxone e ainda numa dose menor, maravilha. Então, tem uma relevância muito boa. E aí podemos seguir para a nossa próxima pergunta do checklist do Igor, que é: eu fui convencido? E de verdade, eu fui. Eu não sei vocês, mas eu fui. Por quê? A análise estatística, primeiro que eles pegaram, né, estudos randomizados, controlados, fizeram uma revisão sistemática, então não é só um artigo, não é só um estudo, são vários. Então isso é bacana, porque trouxe uma análise de várias perspectivas. Isso é muito bom. E eles fizeram análises estatísticas interessantes, que mostraram para a gente que não teve diferença estatística entre os grupos e com um intervalo de confiança pequeno. Então, nos dando mais ainda confiança para colocar em prática. Então, sim, eu confesso para vocês que eu fui, sim, convencida. E aí, eles concluem o artigo dizendo, né, que essa revisão sistemática, essa meta-análise demonstrou que não importa você usar outro antibiótico, nem ceftriaxona numa dose maior. 1 grama, uma vez ao dia, pode sim ser usada para pneumonia adquirida na comunidade. Óbvio que eles sempre vão trazer a ideia, né, de que se puder fazer um estudo randomizado, controlado, para ver a eficácia de ceftriaxona, das várias doses de ceftriaxona, melhor ainda, né? Poder fazer um estudo direcionado nisso. Ótimo.
E eu também gostei porque aí no final eles dão a opinião do expert. E aí eu destaquei aqui para vocês o que o expert fala, ó. Ele coloca aqui pra gente, ó, no final. Pacientes diagnosticados com pneumonia adquirida na comunidade, principalmente aqueles sem hipoproteinemia e com volume normal de distribuição, porque esses fatores aí podem alterar a farmacocinética, né, do antibiótico, eles são candidatos elegíveis para fazer ceftriaxone 1 grama uma vez ao dia, durante 5 a 7 dias. Esse tempo a gente vai discutir no próximo episódio, que aí a gente vai começar a se questionar se realmente tem necessidade de fazer por 5 dias, se dá para fazer menos, se dá para fazer por 3 dias. Que eu já dei spoiler aqui, então a gente vai discutir isso mais. Mas achei muito legal esse artigo, muito bom mesmo. Eu adorei isso. Tipo, eu acho que misturar ciência com antibiótico, meu Deus, que maravilhoso. Só eu que acho isso maravilhoso, não é possível, não é possível. Pois é, infectos, era isso. Eu já estou começando a conversar lá com os residentes. Olha, tem possibilidade de fazer ceftriaxone grama ao dia para mim não ao dia. Mas assim, eu sei que para a gente colocar isso em prática, é algo que a gente vai precisar, por exemplo, reavaliar o fluxograma do hospital, apresentar isso, né, para quem está no ACCIH, quem está fazendo, tem que apresentar todos esses dados para poder, porque assim, é muito desintuitivo, né, tá todo mundo acostumado com 2 gramas ao dia. Mas é isso, galera, obrigada mais uma vez, e já sabe, para aprender antibiótico, cola comigo, quero ver vocês na maratona antibiótica, tá certo? Vai ser massa. Um beijão e até o próximo Papo Infectado.